Bem, começo a gravá-lo agora e vamos para mais uma etapa aqui, avançando um pouco na questão da redação oficial. Preciso que vocês me ajudem aí a tentar lembrar onde eu parei nesta aula aqui. Já vimos essa tela, também já vimos essa tela aqui, vimos essa tela, já passamos por aqui, por LIMP, né? Tá? Falei sobre a importância de decorar esses 5 princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da eficiência, da moralidade, da publicidade. Além disso, também falei sobre a linguagem, o cuidado para com a linguagem, a padronização nos documentos e a formalidade. Conversei um pouquinho sobre forma de tratamento. Toda a comunicação oficial ela precisa lançar mão dos pronomes devidos, pronomes que representam a forma de falar e se dirigem às pessoas nos seus cargos. Essa telinha aqui, para mais ou menos vocês verem quais são os campos que mais ou menos atuam vocês. Falamos sobre o desfecho das comunicações. A gente hoje está modernamente utilizando essas 2 únicas palavras, respeitosamente e atenciosamente. Respeitosamente é quando a comunicação ela vai subindo de hierarquia, vai do subalterno para o superior, e atenciosamente é quando a comunicação ela vai descendo de hierarquia, vem do superior para um subordinado. Tá? Fala um pouquinho sobre alguns casos, alguns desfechos que são problemáticos, a gente está evitando isso aí. Fizemos aí umas 2 questões, né, sobre a comunicação oficial, e a gente agora vai dar uma sequência também ainda em termos de exercício. Então, a gente vai hoje trabalhar mais exercício, mais prática, para que vocês possam ficar craque em termos de comunicação. Foi até aqui que eu vi, né? Parei aqui, não foi? Vocês estão lembrados? Quem me diz alguma coisa aí? Sim, né? Muito bem. Tá. Aí eu vou postar aqui agora mais uma tarefa. Agora já é um documento. Eu vou dar a vocês 5 segundos para vocês acharem a resposta aí. Basta colocar aqui basta colocar o número, a letra correspondente. Vamos lá? 5 segundos para vocês aí. Responda essa questãozinha, por favor. Só um pouquinho, Laís. Deixa eu só abrir. Ainda faltam 2 segundos ainda. Por enquanto não poste agora não. Falta 1 segundo. Pode postar. Vamos ver. Então, estão seguros disso? Estão seguros disso? Temos agora A e E, B. Nós somos 14 pessoas. Cadê as 14 respostas aqui? Me ajuda aí. Tá? Me ajuda aí, Bruna, a gente contar aqui, ver se tu não está respondendo aqui, Bruna.
2, 4, 6, 8, 9 respostas. Faltam 5 aqui ainda. Quantas faltam aí, Bruna? Quantas faltam aí? Acho que a Ana está no carro, né, Ana? Está dirigindo, né, Ana? E também a Isadora está no trabalho, né, Isadora? A Isadora respondeu. Isso. Vamos lá, atenção. Resposta vai aparecer agora. Quem gabaritou? Letra A. Vamos entender por quê. Ó, esse princípio do uso, ele segue nas 3 instâncias. Na União, nos estados e nos municípios. No município, a maior autoridade é o prefeito. Então, ele é tratado por excelência. Excelência. Tanto o prefeito quanto o secretário municipal de saúde são primeiro escalão. Então, sempre excelência. Então, é assim, ó, senhor prefeito, apresentamos a Vossa Excelência o programa de saúde, tal. Como está saindo de um secretário para o prefeito, então o documento está subindo de nível. Se sobe de nível, ele respeita. Então a letra A é a letra correta. Tá bom? Fique atento a esse tipo de questão aí. Vamos lá. Outra questão. Tá? 3 segundos. Só posso quando eu falar. Por enquanto, não posso. Só analise a questão e segura a letrinha. Quando eu falar, você posta. Pode postar, quem já está com a resposta. Pois é. Já tem aí. 2, 3. Mas é. Vê aí, Laís. Me vê aí, Bruna, como é que tá aí, qual o total de pessoas. Nós somos 14 pessoas. Tem que ter 14 respostas aí. Depois eu vou printar isso aí, ver quem não respondeu. Vou puxar a orelha depois. Quantos tem já aí, Bruno? Quantos faltam responder, Bruno? Tem 11. Tem mais 4 aí. Só a Ana que está dirigindo. Ninguém mais me deu informação de que está com problema. Muito bem, vamos lá. Resposta, pá! Letra E. Atenção. Modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão que podem estar hierarquicamente no mesmo nível e em níveis diferentes. Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes a serem adotadas por determinado setor do serviço público. Sua característica principal é a agilidade,
a sua tramitação em qualquer órgão deve se pautar pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Quanto à sua forma, segue o modelo de padrão ofício, com a diferença de que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Então, seria seu secretário, senhor ministro, essa é a ideia, senhor coordenador. Então, você não coloca senhor fulano de tal, coordenador de despesa, você vai para o carro. Pois bem, tá? Embora hoje, na versão atual do manual, o termo memorando não aparece com essa definição, mas alguns outros manuais aparecem. E por conta disso, tá? Vocês podem seguir essa informação. O memorando circula internamente nos órgãos. O ofício circula externamente. Beleza? Vamos lá. Muito bem. Alguns aspectos importantes vocês saberem quanto aos documentos oficiais. Tá? Então, existem documentos que, quanto ao tipo, eles podem ser formais e informais. Formais são documentos que têm uma forma e que você tem que seguir aquela forma. Por exemplo, parecer, um relatório, um ofício, são formais. Mas também existe um documento informal e que tem valor de documento, que no caso é o e-mail, é o bilhete. Você pode usar uma linguagem um pouco mais cotidiana, mas esse e-mail e o bilhete, dependendo da forma, ele também já é aceito juridicamente como documento. Então, bastante atenção quando forem fazer um e-mail, porque eles podem pegar o seu e-mail e usar como prova ou contra-prova. Tá? Então, vejam que, na verdade, hoje, na redação oficial, é uma abertura muito grande, inclusive com base em conversas, com base em postagens, as pessoas estão respondendo a muitos processos. Quanto ao sigilo, os documentos disso já é lei, isso não é uma pessoa, é a lei. Há documentos ultra secretos, que são documentos de acesso restritíssimo. Geralmente são documentos que envolvem uma segurança nacional, uma inteligência. São documentos que eles vão, por exemplo, para um período de, no mínimo, 100 anos. Então, não se pode chegar aquele documento. Existe o documento secreto, que são aqueles que somente agentes públicos ou interessados na parte podem ter acesso. Geralmente, os documentos eles são guardados em espaços com certa segurança, tá? Mas que também acesso se dá ou por um agente público ou por alguém interessado. Confidencial são documentos que são guardados confidencialmente para evitar algum prejuízo. Ou seja, às vezes, se aquele documento vier à tona, vai trazer uma instabilidade, um problema. Então, para evitar, põe o documento no caráter de confiabilidade, confidencialidade. E o reservado é que o teor não pode vir a conhecimento do público em geral. Então, ele é um documento geralmente voltado para, dependendo das pessoas, tá? Eles podem voltar-se para um conhecimento totalmente restrito. Tá? Então, esses tipos de documentos, vocês fiquem bastante atentos, tá? Porque são documentos em que os agentes vão controlando. É importante dizer que no serviço público você tem setores dessas guardas, às vezes um documento raro, tudo isso faz parte
desse caráter sigiloso. Quanto ao âmbito de circulação, os documentos podem circular internamente e externamente. Internamente, por exemplo, é o caso do memorando, e externamente o caso do ofício. É o âmbito de circulação do documento. Quanto à tramitação, um documento pode ser urgente, daí ele vai ter maior celeridade, ou sujeito a prazo. Geralmente, esses documentos, tá, já são instruídos. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, 30 dias para apresentar um relatório. Você pode ter, nessa época de pandemia, vocês viram a pressão para a Anvisa aprovar as vacinas, os protocolos. Então, tem prazo. Tem prazo. Tá? Mas há documentos urgentes, urgentíssimos, que tem que extrapolar, fugir, mas tem que ter uma justificativa por que ele está mudando a sua tramitação. E quanto à natureza, você tem documento e instrumento. Por exemplo, o relatório, ele é um instrumento. Por isso que você não pode encaminhar um relatório só entregar para o chefe. É preciso de um documento que faça esse instrumento circular. Então, todo relatório ele é enviado, anexado a um ofício, a um memorando, a um documento que eu encaminho. Muito bem. Quanto à estrutura básica dos documentos, quanto à data, então vocês vão sempre ficar atentos aí quando vocês forem escrever, que é o próximo passo de vocês, aí vocês escrever um documento, tá? Então, você começa a perceber. A localidade, o nome do local, deve ser sempre grafado por extenso. Então, por exemplo, só colocar BSB. Não, é Brasília. Tá? THE, Teresina. Não. Quer ver, você vê lá no aeroporto, você tem THE, Teresina. BSB, Brasília. Não. Tá? Você vai escrever no documento por extenso. Tá? Ainda mais. Brasília, DF, geralmente separado por hífen, Brasília, DF, para evitar, por exemplo, confusão. Você tem várias Brasílias no Brasil. O manual atualmente suprime essa indicação do Estado, mas se fizer também não estaria errado, não. E sempre usar a vírgula. Brasília, vírgula, Teresina, vírgula. Tá? O número indicativo do dia do mês, de 1 a 9, não pode ser precedido de 0. Então, não pode ser Brasília 01, tá? Teresina 09, né? Só 1 e 9, só isso. Aí depois 11, 12, 31. O primeiro dia do mês deve ser grafado como numeral arábico, que é o numeral ordinal. Então, o primeiro dia, você não fala Brasília 1 de janeiro, você fala 1º de janeiro. Então, você tem que grafar aqui exatamente como está aqui. Tá? Ou seja, esse primeiro aqui tem que estar aqui, ó, grafado. Antes de número indicativo do dia e mês, pode-se utilizar a preposição em. Então, Brasília em 1º de julho, Brasília, 31 de março. Tá? O mês deve ser grafado por extenso e com inicial minúscula. Isso aqui já aprende uma coisa importante. Não se usa em português nome de mês maiúsculo, é tudo minúsculo, a não ser que ele comece um período. Mas nome de mês no Brasil usa-se minúsculo, janeiro, fevereiro, março. Diferentemente do inglês, que lá eles usam o número de mês em maiúsculo. Tá? Vamos lá. O ano deve ser representado por todas as casas. Então, não pode ser Brasil, 31 de março de 18. Não. Tem que ser 2018 e com o ponto obrigatoriamente. Então, sempre que você for indicar datas e locais,
sempre fechando com o ponto. Muito bem? Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Você tem uma portaria, que é um documento. Tá? Geralmente, veja que o documento, na portaria, ó, aqui você tem em cima aquela parte de cabeçalho. Não precisa ser tão poluído quanto essa aqui, não. Aqui podia colocar em cima apenas campus universitário e pronto. Esse endereço aqui podia não estar aqui, mas vamos lá. Aqui tem a portaria, olha o número direitinho. Aqui tem uma pequena ementa, e aqui já começa o texto em si da portaria. Então, cada documento tem uma característica. Geralmente, quem emite portaria são pessoas que têm poder de comando e decisão. Vocês podem até escrever portaria, mas quem vai, de fato, emitir é quem está acima de vocês aí. Tá? Muito bem. O requerimento já é o requerimento já é um documento, tá? Um documento de um cidadão. Então, no requerimento, tá? Você tem que tomar um cuidado apenas. Ele não pode ser, tá, em primeira pessoa. Então, ele começa assim, ó, fulano de tal seria Josué de Souza Mendes, nome brasileiro, divorciado, professor, CPF tal, ok. E aí você vai usar a terceira pessoa. Josué requer, tá? Requer, busca, pede, solicita. Então, não pode ser Josué, peço, solicito. Não. Então, veja que as características de um documento, de um requerimento, tem específico. E o que pega mais é essa ideia aqui da terceira pessoa, da primeira pessoa. Isso aqui é um desfecho natural. Nesses termos, pede deferimento. É natural de um requerimento esse tipo de situação. Observe aqui, ó, São Paulo, a data e o finalzinho aqui. Perfeito? Tá. Ele está escrevendo em letras. Então, não pode ficar colocando 30 como se fosse numeral. Tem que colocar 30 por extenso. Tá? Então, geralmente, vocês devem grafar isso aí. A única diferença é que, geralmente, quando for números com vários algarismos ou vários, tá, vários símbolos, aí você pode utilizar, tá, o cardinal. Mas, em tese, você usa sempre o numeral ordinal. Perfeito? Tá? Então, praticamente, fiquem atentos a esse tipo de questão para que vocês desenvolvam um melhor texto. E aí tem vários outros textos que vocês vão analisar direitinho nos documentos. Eu vou postar essa aula para vocês analisar direitinho, porque agora eu vou solicitar de vocês um documento. Um documento. E aí vocês vão apresentar. Então, além de ler o manual, também agora vamos estudar esses slides, para que a partir daí vocês possam fazer o documento que eu vou pedir. Vou postar e vou mandar para o e-mail de vocês. Então, eu vou dar um prazo aí de um tempinho, mas vocês agora vão começar a escrever um documento. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Alguma pergunta? Querem fazer? Alguma dúvida? Vou interromper aqui a gravação